estudo, porque eu fiquei com medo do slide não entrar, acabou que entrou na semana passada, né? E aí a gente acabei entrando assim meio afobado. Hoje a gente está iniciando, né? Está testando, a gente está aprendendo com tudo isso, mas que bom que está dando tudo certo, que bom que semana passada os irmãos gostaram, não só uma questão de conteúdo, né? Mas o formato, a maneira que está sendo apresentada, o áudio, o vídeo, as participações, então está muito legal. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Antes, eu gostaria só de fazer aqui uma breve oração para a gente dar continuidade. Senhor Deus, muito obrigado. Mais um domingo aqui de manhã, estudando a Tua Palavra, por meio, Pai, dessa videoconferência. Obrigado, Deus. Obrigado porque as tecnologias existem e a gente pode se comunicar, pode se ver, a gente pode dar prosseguimento ao projeto de compartilhar da sua palavra, meu Pai. Abençoe cada um que está nos assistindo, aqueles que vão ouvir depois esse estudo, que a graça do Senhor alcance a cada um, ilumine a cada um, abram mentes e corações para que possamos ter o entendimento e que o Teu Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra em nossas vidas, trazendo transformação, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, lembrando algumas orientações básicas, deixar sempre o microfone desativado, para que a gente não tenha ruído, até mesmo porque a gente grava e no meio da gravação, quando tem ruído, atrapalha quando eu estou falando. E aí eu vou fazer da mesma forma da semana passada, vou dar uma sequência, abro para algumas participações, depois a gente dá sequência de novo e aí finaliza com as participações e perguntas dos irmãos. Ok? Uma coisa que pode ser feita também é, de repente, os irmãos aí no decorrer podem mandar perguntas pelo chat. A gente tem um chat aí, quem souber manusear, tiver familiaridade com ele, não achar difícil, pode mandar essas perguntas pelo chat. E aí, na medida, no momento lá que a gente tiver a participação, eu posso responder essas perguntas. E também, como essas perguntas elas ficam aqui registradas, não sei se essa é a melhor maneira, mas se tiver muitas perguntas, por exemplo, a gente não tem como responder todas aqui. Eu posso, de repente, responder aí os irmãos via WhatsApp. Então, de repente, o irmão faz uma pergunta, ela não foi respondida aqui na hora, mas posso responder aí durante a semana pelo WhatsApp do irmão. Ou, se o irmão quiser também mandar uma pergunta pelo WhatsApp, às vezes é assim, acontece isso muito comigo. Às vezes eu participo de um estudo e aí durante a semana eu fico ruminando aquilo, aí surge uma dúvida. Então, já que a gente está com a tecnologia a nosso favor, por que não, de repente, enviar uma pergunta no meio de semana mesmo, manda para o meu WhatsApp que eu terei todo prazer em responder os irmãos. Ok? Mais uma maneira aí da gente estar aprofundando e seguindo no nosso estudo. Então, vamos aqui dar continuidade. Deixa eu colocar no quadro do resumo que a gente parou. A gente parou nesse quadro, que foi um resumo de qual é a concepção dos hebreus e a concepção dos pagãos, vamos dizer assim, né? Então, ali, nós vemos, fazendo uma breve recapitulação aqui, que o Gênesis, eu comparei o Gênesis, né? Falei que o texto é uma grande parábola, podemos ler o texto assim, que quer trazer verdades poderosas para as nossas vidas. E que o autor, ele está inserido no ambiente. Nós, hoje, leitores, somos estrangeiros no texto, temos que lançar mão daquilo que for necessário, várias ferramentas. Imagine como se o texto fosse um tesouro escondido. E aí a gente precisa aí de várias ferramentas para a gente acessar esse tesouro, né? E aí, então, a gente tem os métodos de interpretação. Eu falei de 3 métodos aqui que a gente vai trabalhar, que a gente vai trabalhar com a gramática, a gente vai trabalhar com a teologia e a gente vai trabalhar com o gênero literário, trabalhar o Gênesis como literatura, e vamos aí, então, poder desenterrar esse tesouro tão rico, essa mensagem tão maravilhosa para as nossas vidas. E quando a gente, então, usa essas ferramentas e vamos para o texto, a gente percebe que
o autor ele está num ambiente totalmente diferente do nosso. E muitas vezes a gente vai para o texto muito afobado e a gente quer interpretar o texto como se o autor vivesse no mundo hoje. Então, muitas vezes, essa é a grande batalha para se ler o Gênesis. Às vezes, uma leitura demasiadamente literal, e aí a gente acaba tendo problemas de interpretação, acabamos, muitas vezes, brigando com a ciência, algo que não faz nenhum sentido, não há necessidade nenhuma, porque o autor não está inserido nesse mundo. A gente vai trabalhar isso melhor hoje, porque isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né, porque é a base para a gente seguir lendo e interpretando o livro. Então a gente vai descobrindo algumas coisas, e as coisas que a gente descobre é que o autor ele está envolvido num mundo em que à volta dele vários povos em volta, com as suas várias religiões e vários deuses, e eles têm concepções de mundo diferentes. Não é? Eles apresentam uma visão do mundo, uma visão de Deus, uma visão da criação, uma visão das relações humanas, uma visão da relação que eles têm com o próprio Deus, muito diferente do israelita ou o hebreu ali, no caso, né? Esse povo que foi liberto. Então, esse autor, ao escrever Gênesis, a gente vai vendo isso cada vez mais claro quando a gente vai entrar no texto. O que ele faz é confrontar essas visões de mundo pagãs com a visão que ele tem, a visão de Yahvé, ou até nesse momento aqui, o nome que a gente tem é Elohim, né? Eu lembro aos irmãos que eu falei que vai ter um bônus, lá no final do nosso estudo, eu vou aí trabalhar um pouco quais as diferenças de todos esses nomes que Deus recebe, não é verdade? Então, você tem Elohim, Adonai, Yahvé, você tem vários nomes aí para Deus, a gente vai trabalhar melhor isso. O que vai aparecer no texto agora o tempo inteiro é Elohim. Adonai, Elohim, Elohim, o tempo todo aparece. Então, Elohim, que é o Deus, né? É Deus, o hebreu, ele tem uma concepção diferente, Deus traz essa inspiração, essa visão de um mundo diferente. Lembra lá, né? Quando Abraão foi chamado a sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que Deus iria mostrar. Então, Deus começa a trabalhar ali a partir de Abraão, enfim, ali vai seguindo a vida dos patriarcas, e ali, então, nós temos tradicionalmente dito que esse texto foi escrito por Moisés, outros vão dizer que esse texto foi composto um pouco mais para frente, não importa quem seja, mas é um hebreu que tem uma visão que confronta com essa visão de mundo pagão. E aí, nesse quadro, a gente percebe exatamente esse resumo, como os pagãos veem o mundo, a criação, o ser humano, e como os hebreus eles veem o mundo, a criação e o ser humano. Nós paramos aí. Bom, se a gente for fazer um resumo, é esse aí, ó. O autor de Gênesis, é isso que ele quer mostrar. Yahvé, ou Elohim, né? Coloquei aqui Yahvé, mas o nome, a palavra que aparece aqui em Gênesis é Elohim. Ele é o criador de tudo, ou seja, Deus. Deus é o criador de tudo. O homem ele tem um lugar digno na criação. Lembre-se lá que a concepção pagã era que o homem foi feito simplesmente para fazer comida para os deuses. É uma concepção muito utilitarista, muito baixa do ser humano, e a gente vê que na concepção do hebreu, do autor de Gênesis, ele vai colocar que não. O homem ele tem um lugar mais elevado, né? Um lugar digno na criação. Então, qual que é a intenção desse autor? O foco dele não é dizer o porquê que Gênesis foi escrito. Lembre-se da frase que eu até soltei semana passada, de um autor aí famoso, que ele disse que a Bíblia vai nos dizer por que Deus criou o mundo. A ciência nos diz como. Na verdade, então a ciência tem todo um trabalho, concordemos ou não, mas ela tem essa função de tentar dizer como, se foi uma explosão, se foi o Big Bang, quantos bilhões de anos tem. Nós não precisamos ir para a Bíblia tentar confrontar com a ciência, porque o autor não tem essa intenção de dizer como, ele quer dizer por quê. Então, ele quer confrontar aquela
geração sua e as gerações vindouras, dizendo descritivamente, aliás, dizendo narrativamente, simbolicamente, por que Deus criou o mundo. Ele quer chamar a atenção que é uma intenção elevada, muito pura, uma intenção muito interessante de Deus a respeito da criação do mundo e do ser humano. Né? Para o pagão daquela época, era algo assim muito, que a gente fala uma concepção muito baixa, muito simplista da criação. Bom, então o autor ele quer dizer que há sim um plano divino por trás da criação. Vamos avançar aí então um pouco. Aí nós temos uma imagem. Talvez alguns irmãos conheçam essa imagem, uma pintura famosa, muito famosa, de um autor muito famoso. É uma pintura que deve valer alguns milhões de dólares. É uma pintura que é denominada como O Céu Estrelado. E eu trouxe essa imagem aqui para, de uma outra maneira, trabalhar com os irmãos para ficar mais clara essa questão do que é a imagem, o que é o simbólico, imagético que o autor está tentando trabalhar. Então, essa é a imagem de um pintor. Nós temos aqui uma segunda imagem. E essa imagem é uma foto. Aí os irmãos estão vendo aí o quê? Uma foto de várias galáxias. É uma foto tirada pelo telescópio Hubble. Então, na imagem anterior nós temos uma pintura e nessa imagem nós temos aí uma foto. E aí eu lanço a pergunta. Aí, ó, a primeira imagem de Van Gogh, Noite Estrelada, e a segunda, uma foto do telescópio Hubble. E aí eu coloquei essas duas imagens, uma pintura e uma foto, em confronto. A imagem versus a foto. E aí eu pergunto, qual dessas imagens diz a verdade? Qual dessas duas imagens retrata a verdade? As duas, podemos dizer. Talvez alguns falem que é o telescópio, talvez outros, o pintor ali, acho que extrapolou um pouco, mas o que a gente quer mostrar, o que eu quero mostrar para os irmãos é que as duas imagens, elas dizem acerca da verdade. Qual que é o problema? Nós nos acostumamos a ver tanto a vida como, né, o próprio Gênesis com as lentes só do telescópio e não com as lentes de Van Gogh. Ou seja, a gente quer ver o fato tal como ele é. Então, a foto do telescópio Hubble, quando tira aquela foto ela diz de um fato concreto. É a foto tal qual é lá. A pintura, ela já tem interpretação, ela já tem certos traços, certos coloridos, e se a gente olha para a foto, ou a olho nu, se a gente conseguisse, né, a olho nu, olhar assim e ver as galáxias, a gente olharia e talvez a gente seria levado a confundir e interpretar que a foto ela diz respeito à verdade e a pintura não, a pintura fala sobre a verdade, mas ela não é a verdade, literalmente falando, não é? O telescópio ele está mais próximo da verdade, vamos dizer assim. Então a gente é levado, né, desde a escola, eu vou demonstrar isso aqui bem devagar, a enxergar a vida assim e também a ler os textos bíblicos dessa maneira. Sendo que, quando os textos bíblicos foram escritos, o ambiente do autor, a cultura deles, a forma como eles se expressavam, não era dessa maneira.
Então, a gente, às vezes, ao ler o texto bíblico, a gente acaba cometendo o que a gente chama de anacronismo. A gente lê o texto bíblico com lentes do século XXI, sendo que o texto deveria ser lido com lentes do século X, XV, V, antes de Cristo. Olha a diferença. E outra, o óculos lá do Oriente é um modelo diferente, né? Eu estou usando essa metáfora aqui, né? O óculos do Ocidente é um outro tipo de óculos. Então, se a gente usa um óculos diferente para ler algo que a gente não vai conseguir enxergar. Então, essa metáfora ela vai dizer um pouco disso, ok? Avançando um pouco mais aqui, para que isso fique um pouco mais claro. O que a gente percebe? Que artistas visuais eles têm essa sensibilidade, né, para representar o mundo que a gente chama de imageticamente, né? Eles têm a habilidade de trabalhar imagens e com essas imagens tirar de dentro de nós todo e qualquer tipo de sentimento, né? Puxa, sai de dentro de nós um sentimento em relação a essas imagens. E o que nós temos que reconhecer? Que a representação, e aqui lembre-se aí da imagem de Van Gogh e de artistas visuais, né? Pintores ou até contadores de história, né? Que acabam que contando história sempre evoca uma imagem aí na sua mente. Então, é uma representação independente da ciência. Tá? Imagem é uma coisa, a pintura é uma coisa, aquela foto do telescópio é outra. Teve todo um desenvolvimento científico e tecnológico para desenvolver aquele telescópio. E ele tirou a foto ali do universo, pegou aquelas galáxias ali, estão há milhões, talvez bilhões de anos-luz, ele tirou aquela foto e são as galáxias. O Van Gogh imaginou, ele pintou alguma coisa que ele imaginou, ele abstraiu ali e pintou. Como eu disse, as duas falam da verdade. A representação, a imagem, ela é independente da ciência, ela não depende da ciência, mas ela é também verdade. Ela independe da ciência, mas não da verdade. E isso tem que ficar muito claro, porque a gente vai acostumando a ver, parece que a imagem, parece que ela não é verdade. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, o autor de Gênesis, e por que eu fiz esse exercício todo? É porque o autor de Gênesis ele pertence a este mundo. O mundo das imagens, da arte, da poesia, né, das histórias coloridas. Ele é diferente de nós, e aqui talvez eu tenha exagerado um pouco, mas é de propósito, ele não pertence aí ao nosso mundo, né, cientificista, muito literalista, e às vezes sem graça e até sem cor. Então, quando você tem histórias, e ali na Bíblia, o povo hebreu é um povo contador de histórias. Eles contam histórias, repetem essas histórias. Muitas vezes, o sentido, a verdade que está ali por trás do texto, eles contam de maneiras diferentes, diversas vezes, para que essa verdade ali por trás da história, ela seja inculcada. Eu lembrei aqui, vou lembrar de novo, lá da parábola do filho pródigo. A gente não entra ali nas minúcias, né, se aquilo ali de fato Jesus contou, se Jesus conhecia o filho pródigo, será que era alguém que existia na época? Não existe esse questionamento. Por quê? Porque o foco é na história e a verdade profunda que ela quer trazer. E aí eu comparo o Gênesis exatamente com isso, porque a intenção do autor é exatamente essa. Bom, mas eu sei que há uma dificuldade de nós enxergarmos a coisa assim, por isso que eu estou trabalhando isso. Então, por que a gente tem dificuldade de ler o Gênesis assim? Né? De maneira simbólica, como uma grande parábola dos primórdios, da origem, né? A origem de tudo. Ou seja, o autor, inspirado por Deus, está ali olhando para o passado e tentando, ali como um ser humano, inspirado, explicando como é possível o mundo ter surgido. Ele não quer assumir
a concepção pagã. Até porque ele é o quê? Filho de Yahvé, filho de Elohim, filho de Deus. Está naquela terra cheio de deuses. E ele tem contato com todos aqueles mitos que o circunda. Vários mitos. Mitos egípcios, babilônicos, ugaríticos, enfim, de toda aquela região. Vários mitos distintos. Ele não concorda com isso. E ele, então, quer confrontar todo esse ideário mitológico que existe ali na sua época. Então, ele começa a confrontar e o texto, então, inspirado por Deus, surge e aí nós temos. Por que nós temos essa dificuldade? Algumas explicações. A primeira delas, porque esse pensamento imagético, de imagem, simbólico, né? E ele tem muita poesia, ele tem muita narrativa, ele acabou se contrapondo ao pensamento científico, que é analítico, que é um pensamento objetivo, que é um pensamento que é o nosso pensamento ocidental. Nós pensamos a partir dessa base científica. Nosso pensamento ele é analítico, ele é objetivo. A gente aprende desde a escola, sim. Claro que na escola não trabalha só isso, a escola também trabalha história, arte, mas acaba que a gente percebe que o pensamento científico, analítico, objetivo, ele se sobrepõe ao pensamento imagético, às narrativas, às imagens e tal. A gente, então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente, então, vai com essa base de pensamento científico. Aí a gente quer encontrar ciência em Gênesis. E aí a gente tem algumas teologias, que tentam se debruçar sobre o Gênesis e traçar ali uma linha científica. Podem fazer isso? Podem, mas penso eu que ao fazer isso, confrontam diretamente com a ideia do autor, com o ambiente do autor que não quis de maneira nenhuma fazer isso. Então, a primeira dificuldade que nós temos é essa. A segunda dificuldade que nós temos é que nós aprendemos a pensar cientificamente, ou seja, de forma muito lógica e não simbólica. Que é semelhante à primeira ideia aí, mas eu quero chamar a atenção, isso aqui fica muito claro. Os irmãos devem ter ouvido, e às vezes a gente fala isso, né? O tempo todo a gente fala assim, isso é um mito. Fulano, alguém te conta uma história, ou você se refere a alguma coisa e fala assim, não, mas isso é mito. E o que nós temos no senso comum? Já ficou aí muito claro, e o senso comum, as pessoas pensam que mito é sinônimo de mentira. Então, o mito ele está aí contra a verdade, né? Estão aí contrapostos. A verdade é um fato, é algo lógico, objetivo, científico, e que eu posso provar, posso repetir em laboratório. Isso é verdade. Olha, essa é a nossa mente ocidental. E aí, quando a gente se refere ao mito, a gente se refere ao mito, o mito é a mentira. E quando a gente vai se voltar, de fato, a verificar o que é o mito não é mentira. O mito pertence a esse mundo aí, imagético, o mundo das imagens, o mundo da narrativa. O mito ele faz parte da explicação de tudo o que existia, ou das coisas que existiam, dos comportamentos, enfim, eles recorriam ao mito para falar das coisas. Então, para os povos antigos, mito não é mentira. Mito é sinônimo, sim, de verdade. É uma maneira de explicar alguma coisa, como surgiu alguma coisa, né? Como surgiu um povo, enfim, ou os deuses. Então, eles têm uma linguagem mitológica para falar. Quando a gente fala que o mito é mentira, a gente passou longe dessa ideia. Mas, hoje, em 2020, né, século XX, nós acostumamos, dizem para nós que o mito ele se contrapõe à verdade. E isso não corresponde com a verdade. Então você está falando que o Gênesis ele é um mito. Não, o Gênesis não é um mito.
O Gênesis, a gente pode chamar que o texto de Gênesis é um contramito, porque o que nós temos naquela época são povos repetindo novamente, com todo o ideário mitológico, explicando como funcionava o mundo, como eram os deuses, como eles surgiram, como eles nasceram, e o Gênesis, ele, de maneira muito peculiar, né? O gênero literário, o estilo narrativo de Gênesis, ele é muito peculiar, não dá para encaixar ele, muitas vezes, simples falar, o Gênesis, ele tem ali uma característica mitológica. O Gênesis ele vai trabalhar, na verdade, como uma literatura contra-mitológica. Ele quer desfazer aqueles mitos existentes até então. Ele quer confrontar aqueles mitos. Mas, se há algo que o Gênesis é semelhante àquelas histórias antigas e tal, é que ele lança mão o quê? De imagens, de narrativa, de histórias, de algo simbólico. Por quê? É a linguagem deles. Eles não têm uma... nós estamos falando aí de 3.000 anos atrás, 2.500, para quem acha que o Gênesis é mais recente, 3.000, 2.500, 3.000, 3.500 anos. Ou seja, de 2.500 a 3.500 anos lá para trás, né? E não sei quantos quilômetros de distância, que é lá no Oriente. Então, eles têm uma cabeça totalmente diferente da nossa hoje. A forma com que eles falam é diferente. A maneira de transmitir a verdade é diferente. Irmãos, se tem algo que a gente percebe em Deus é que ele cria o ser humano, ele tem um projeto, um plano para esse ser humano. Esse ser humano, então, começa a produzir cultura. Cultura não é produzida por Deus, cultura é coisa nossa, é ser humano que produz cultura. E Deus, ao se revelar para esse ser humano, ele respeita a forma cultural, ele não viola, ele vai respeitando isso. E aí, de forma paulatina, essa revelação ela vai aparecendo e as coisas vão encontrando e fazendo sentido. Ok? Então, a gente vê isso muito claro quando a gente vai percebendo Gênesis, e a gente vai vendo também as culturas ali em volta, nós vamos vendo a evolução, inclusive, da teologia deles. E por que isso? Justamente porque Deus vai se revelando e isso tem um processo. E a gente precisa enxergar isso. Tá? Então, a linguagem deles naquela época era essa. E qual que é o outro motivo que nos faz ter dificuldades de ler o Gênesis dessa maneira? A gente fica sempre tentando fazer uma leitura muito literal, a gente acaba tendo problemas. E aí, medo e ignorância. Ignorância na acepção da palavra, tá? Às vezes o pessoal usa isso como xingamento, não. Essa ideia da gente, do desconhecido, da gente não conhecer mesmo. E aí, aqui, vamos devagar. Nós temos uma concepção tradicional, né? Muito superada, já superada em alguns lugares e não superada em outros, tá? Isso no evangelicalismo. Foi dito que a revelação, Deus se revelou para o ser humano. Até aí tudo bem. Deus se revelou ao ser humano. E essa revelação, ou seja, os textos bíblicos, a intenção de Deus, a vontade de Deus, eles foram ditados. Então Deus chegou lá no ouvido de Abraão, ou do autor, que eu estou sempre repetindo assim, e ele ditou, ele revelou o que havia acontecido no passado. Porque, vamos aqui, se foi Moisés que escreveu, acho que eu falei Abraão daqui a pouco, né? Antes aqui. Se foi Moisés que escreveu, Moisés não viveu na época ali do primeiro casal. Então, Deus tem que ter passado um filme para ele, né? Ele tem que ter assistido isso no Netflix da época, não é verdade? Então, o que nós percebemos? Que essa concepção, ela vai dizer que a revelação ela foi um ditado. Deus, então, ditou. Só que nós vamos analisando os textos bíblicos, as estruturas literárias, e às vezes numa leitura assim, simples da Bíblia, a gente não consegue perceber isso. Algumas
tradições distintas, a gente vai ver que isso não combina muito com o ditado. Se fosse um ditado, não teria essas dificuldades no texto, né? E aí a gente percebe que não pode ter sido assim. Então, essa ideia de revelação como ditado, isso foi superado, né? Repito, em alguns círculos, né, algumas igrejas, essa noção ainda prevalece, mas acredito que muito pouco. Ok, e aí não acreditou que por mais que tenha sido superado, o que a gente percebe é que essa ideia ela quer trazer uma concepção de que Deus ele descreveu como tudo ocorreu. E aí qual que é o problema? Quando alguém aparece e nega que não, revelação não foi ditado, Deus não descreveu assim, sabe? Como se estivesse ditando, ou tivesse vindo pensamentos ali na mente de Moisés para ele escrever como tudo ocorreu. Se eu falo isso nesses círculos, e talvez você tenha tido essa concepção e tal, que eu vou ser acusado de quê? Deixa eu me colocar aí. Eu vou ser acusado de negar o poder de Deus que revela coisas ocultas. Perceba uma lógica aí nessa ideia. Então, você tem uma tradição evangélica que diz como é que a Bíblia surgiu, como é que essas histórias surgiram? Deus revelou. Tá, o que é revelação? Deus ditou. Aí eu viro hoje e falo assim, não é assim que as coisas aconteceram. O homem foi tendo uma impressão de quem é Deus, Deus chamou Abraão, ele foi se relacionando com Deus, ele foi olhando o mundo à sua volta e a partir dessa relação que ele teve com Deus, ele foi interpretando o mundo, fazendo perguntas, Deus foi trazendo do coração dele algumas coisas e ele explicou como tudo surgiu, de maneira simbólica, óbvio ali, com a impressão de Deus, né? Que essa para mim é a explicação de revelação. Quando eu, Antony, explico que a revelação é assim, aqueles que têm essa concepção de revelação como ditado, eles vão olhar para mim e vão falar assim, o Antony é um herege. Porque quando ele fala que a revelação é isso, ele está negando o poder de Deus de revelar as coisas ocultas. E se ele nega o poder de Deus de revelar as coisas ocultas, ele é um filho do racionalismo. Olha aí o percurso lógico que eu estou fazendo com os irmãos. E aí, se os irmãos lembrarem, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas só lembrar, racionalismo lembra razão, né? Mas é um ismo, ou seja, há ali um exagero, ou talvez, quando eu me refiro ao racionalismo, há uma tentativa de explicar tudo pela razão. Se a gente for lá, voltar nessa palavrinha, a gente vai ver lá que no século 17, 18, 19, nós tivemos ali toda uma mudança de pensamento, né, de estrutura de pensamento, a ciência avançou muito, né, a filosofia ela tomou começou um outro patamar. Enfim, naquela época ali, século já 19, século 20, tudo tinha que ser explicado de forma racional. Então, é comum nós pegarmos literatura da época e pessoas questionarem, por exemplo, sobre os milagres de Jesus. A pergunta era, na época, baseada no racionalismo. Ora, Jesus multiplicou os pães. Ok. Temos como multiplicar os pães hoje? Multiplica pão aí. Vai, entra para o laboratório, tenta testar a ciência aí, analítica, objetiva. Não tem como testar, não? Não tem como curar. Pega uma pessoa na cadeira de rodas, faz uma oração e vamos ver se ela levanta. Não levantou, não? Então, isso não existe. Essas coisas aí de que Jesus curou, inclusive a própria ressurreição de Jesus foi criticada. Diziam na época que Jesus, na verdade, não ressuscitou. Isso é uma história. Foi um mito que os discípulos e apóstolos inventaram para que Jesus fosse elevado ao lugar de Deus. O racionalismo ele tem disso. Mas veja bem,
eu estou mostrando isso porque, muitas vezes, quando a gente vai para o texto e fala que o texto é simbólico, muitas vezes a gente é confundido com essa turma do racionalismo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque uma coisa é só olhar para o texto ali dos evangelhos e aqui eu já quero deixar claro para os irmãos, Jesus, ele é real, ele existiu. O gênero literário dos evangelhos, a forma com que os evangelhos foram escritos e como Jesus foi descrito, o ministério de Jesus, como tudo aconteceu, há algo ali que claramente demonstra que Jesus existiu. Não é uma história, não é um pensamento imagético, simbólico. Jesus não é simbólico. Jesus, ele foi real, ele morreu, ele ressuscitou e vivo está. Não há como comparar os evangelhos, as cartas, as epístolas, alguns textos ali do Antigo Testamento com o texto de Gênesis. Se colocar todo mundo, como se diz, num balaio de gato, né? Falou em imagético, em simbólico, é racionalista. Isso não tem nada a ver. Tá? É algo assim que demonstra muita ignorância, ou seja, desconhecimento de como os tempos e o pensamento hebraico ele foi evoluindo com o passar do tempo. Então, as pessoas elas precisam entender melhor isso para que, se quiserem fazer sim, uma crítica, essa crítica ela tem sim o seu lugar, mas muitas vezes essa crítica ela é mal feita. Então, eu falei da ignorância, e o medo é esse, o medo de que, ao trabalhar o texto dessa maneira, nós estejamos aí, então, falando alguma coisa herética, o que, na verdade, não faz sentido, porque a própria estrutura do texto de Gênesis ela nos mostra isso. E nós não perdemos nada ao interpretar dessa maneira, porque as verdades que estão ali, elas foram comunicadas dessa maneira. Diferente se a gente for interpretar o texto lá dos evangelhos dessa maneira. Então, se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, olha, o texto dos evangelhos ali, os discípulos contaram histórias, inclusive essa história de ressurreição de Jesus, não é bem assim, Jesus ressuscitou no coração deles, isso é uma teologia que surgiu a partir do racionalismo. Jesus não ressuscitou literalmente, isso foi uma imagem, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Isso não tem nada a ver. Tá? Se eu dissesse isso, seria muito questionável, porque a estrutura do texto ali, do Novo Testamento, não me permite pensar assim. Por mais que tenha escolas que pensam assim, elas são claramente criticadas e não há sentido nenhum em interpretar assim. Então, eu trouxe esses dois contrastes de texto dos evangelhos, do texto de Gênesis, para fazer esse confronto e mostrar que maçã não tem nada a ver com laranja. Ok? Isso precisa ficar claro para a gente entender aí. Ok, eu quero dar uma parada aqui agora e já que deixei claro essa questão do que é o simbólico e do que é o imagético, das verdades contidas no texto, eu quero abrir nesse minuto aqui para alguma participação, alguma pergunta que alguém queira fazer. Podem abrir os microfones, porque a partir daí agora a gente vai entrar no texto. Quem quer falar primeiro? Gostaria apenas de lembrar que a linguagem bíblica, ela é uma linguagem que passa pela linguagem humana, como você já tinha dito. Os missiólogos, por exemplo, quando eles vão trabalhar com alguma tribo indígena bem afastada da civilização, apesar de falar que afastada da civilização hoje não está politicamente correto dizer, né? Mas que não tem contato com a sociedade comum, os missiólogos ou aqueles que vão passar a mensagem para essa população, eles têm que procurar uma linguagem que seja do contexto deles.
uma coisa bem simples, né, que já foi dita em muitos outros momentos, é que alguns, por exemplo, para dizer que Jesus é o pão da vida, tem que dizer de outra forma. Por exemplo, Jesus é a mandioca da vida, porque para eles o pão não é uma coisa conhecida. Comparar, por exemplo, que os nossos pecados eles ficam mais alvos do que a neve quando limpos pelo sangue de Jesus, talvez fosse melhor dizer que ficam mais alvos do que o coco. Quando você abre o coco, ele é tão branquinho. Então, essas linguagens elas têm que ser contextualizadas para que o indígena, vamos dizer assim, ele compreenda a mensagem. E isso não vai ferir a verdade na sua origem. O que é importante é mostrar que os pecados limpos, eles são tão claros como um coco ou uma neve. E que a mandioca, que é o pão dele de cada dia, é tão essencial quanto o pão nosso também de cada dia, né? E na questão também de o literalismo no Novo Testamento, a gente tem que entender que ele tem que ser evitado, porque quando Jesus disse se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancá-lo. Ninguém vai arrancar um olho porque Jesus disse que tinha que arrancá-lo. Isaías também diz que as árvores do campo batem palmas. A árvore não bate palma. Então, nós temos, na própria Bíblia, nós vamos encontrar muitas figuras de linguagem. Então, a própria Bíblia ela evidencia nos seus textos esses recursos para que a mensagem central ela seja transmitida. Perfeita a explicação do pastor Marcelo. Vou até depois utilizar aqui, acrescentar no meu texto. Ele sempre tem uma capacidade de, não de maneira simplória, mas de maneira simples e objetiva, fazer um resumo do que eu gastei 10 minutos para falar, ele fala em 1 minuto de maneira brilhante. Alguém mais quer participar? Eu queria falar sobre aquela comparação que você fez lá com a foto do telescópio. Sim. Porque até mesmo a foto, ela não, para mim, ela não diz a verdade, né? Tipo, quando a gente vê essa foto, ela também, para mim, é uma forma de representar parte da realidade. A gente não entende realmente o que está ali, o que são aquelas estrelas, a gente nunca entende por completo a existência das coisas, né? E mesmo cientificamente são criados modelos para explicar algo e a gente conseguir entender o funcionamento das coisas, e depois a gente vê que para determinados casos aquele modelo não funciona tão bem. Então os cientistas vão criando outros modelos para a gente tentar explicar coisas que a gente percebe acontecendo, mas o modelo anterior não funcionava para explicar aquilo. Então sempre tem uma forma de ver diferente para explicar aspectos diferentes da realidade que a gente vê. Ótimo, Pedro. Muito bom aí a sua contribuição, né? É verdade, isso aí. Aquele telescópio, aquela foto que ele tira ali, a luz que chegou até ele ali, ela já não é a mesma agora, no momento da foto, né? Então, realmente, faz todo sentido isso que você colocou. Alguém mais? Mesmo a luz que chega, ela mostra só o aspecto visual, aquilo que a gente conseguiria ver daquele ponto ali usando aquelas lentes. Sim, a gente perfeito. não entende ali o que está acontecendo ali para aquela estrela funcionar daquele jeito. Né? Verdade. Tem os modelos que vão explicar isso e tal, mas é um aspecto da realidade. Sim, sim. Obrigado, Pedro. Desculpa aí a brincadeira, mas ninguém, como por exemplo aquela velha história, né, tinha um elefante e o professor pede algumas crianças para pegarem alguma parte do elefante e dizer como é o elefante.
Então, um pega na tromba e diz que o elefante é tipo uma mangueira. O outro pega na pata, acha que o elefante é tipo um tronco de árvore. Então, essas fotos, elas podem dizer alguma coisa, mas não dizem tudo, né? Assim como se pegarmos a tromba do elefante ou a sua pata, nós não vamos dizer tudo sobre o elefante. Verdade. E é isso, inclusive, que o autor do Hebreus vai se reportar, né? Não vai se reportar ao elefante, mas ele vai dizer que todas essas partes, que a forma com que os sacerdotes viam ou interpretavam Deus, a forma com que os profetas viam Deus e falavam de Deus são formas distintas. Na verdade, todas elas se complementam. Elas são sombras do que haveria de vir, aquele que seria perfeito, né? E aí o perfeito é Jesus. E Jesus supera todo aquela estrutura religiosa que não é para ser jogada fora, é para ser lida, interpretada, entendida ali no seu contexto como partes do elefante, ou seja, partes de Deus. Explica-se Deus de maneiras distintas. O autor Hebreus vai falar, né? Os pais falaram, Deus falou aos nossos pais de um jeito, falou ali aos profetas de outra maneira, ou seja, Deus foi se revelando de maneiras distintas, até que a sua revelação total, ela ocorreu em Jesus Cristo. Ali nós temos a imagem perfeita de Deus em Jesus Cristo. Então veja a metodologia de Deus, né? Ele vai paulatinamente se revelando. Então todas essas contribuições aqui mostram claramente o objetivo aqui de mostrar que o autor caminhou nesse sentido. Podemos avançar aqui? Que aí nós vamos entrar agora propriamente no texto. E aí a gente tem lá, para quem estava esperando entrar no texto, a gente teve toda essa parte de introdução para a gente ter uma base aí, né, de interpretação para onde a gente vai caminhar. E quando a gente entra no texto, que a gente vê lá em Gênesis 1:3, as expressões mais marcantes que nós temos lá são essas. Né? No princípio, Elohim criou, Deus criou, a terra era sem forma e vazia, dependendo da sua tradução, ou a terra era um caos, e disse Deus, haja luz. É o que a gente vai ver aí. Bom, o Gênesis 1:3 dá para ficar umas 2 aulas só no Gênesis 1:3, porque tem toda uma questão ali do texto hebraico, da forma com que ele foi construída, enfim. E aqui eu vou dar uma pincelada, porque os irmãos vão ouvir isso por aí. E a grande questão do Gênesis 1:3, o grande debate que fica aí sobre Gênesis 1:3 é esse. Ó. A criação de Deus, ela é uma criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada, ou Deus ele fez uma organização ou uma ordenação do caos, ou seja, quando a gente lê lá no texto, está lá dizendo, no princípio Deus criou. Aí depois diz assim, que a terra era sem forma e vazia. Aí a grande pergunta é, Deus criou e o que ele criou ficou sem forma e vazio? Alguns vão dizer que não faz muito sentido. Por isso, a ideia de que Deus criou, aliás, Deus não... o texto está dizendo, tá? Não é que Deus não tenha criado. Talvez Deus tenha criado em um outro momento. O autor do Gênesis ele está se voltando para isso e falando o seguinte, não, Deus não criou, ele ordenou o que já existia. Alguns vão dizer o seguinte, Deus criou sim. Vamos avançar aqui que vai ficar mais claro. Bom, aqueles que dizem que Deus criou, eles vão valer do texto e também da própria Bíblia, que é também um método interpretativo, né, que a gente tem que lançar a mão, que a gente sempre lembra. A Bíblia lança luz na própria Bíblia. Então, ao próprio texto das Escrituras, existem vários, eu trouxe aqui 2, o Salmo 33, e o Salmo 33, olha o que ele vai dizer. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu.
Então, o Salmo 33 e muito mais claramente o texto de Hebreus, olha só, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Hebreus 11:13 vai dizer o quê? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, percebam que há aqueles que trabalham a concepção de que não, a criação foi a partir do nada. Deus criou a partir do nada. O autor de Gênesis está se referindo exatamente a isso, inclusive a Bíblia em outros textos corrobora com essa verdade que o autor de Gênesis está dizendo. Outros vão dizer que não. Eles vão entender que a criação ela foi uma ordenação do caos, ou seja, existia ali um caos, ou seja, uma terra informe, e Deus foi ordenando as coisas. Tá? Essa expressão que existe ali, era sem forma e vazia, ela denunciaria isso, ela fala disso. Então, o autor de Gênesis, na verdade, ele não quer falar sobre uma criação do nada. Ele está dizendo de uma ordenação daquilo que já existia. Aí você pergunta para essas pessoas, tá, mas você está afirmando então que Deus não criou do nada? Deus, é como se Deus tivesse chegado aqui e as coisas já existissem? Aí eles vão responder, não é isso. Nós só estamos dizendo que o autor de Gênesis não discute essa questão. O autor de Gênesis não está... a intenção dele é não discutir se Deus criou ou não criou a partir do nada. Ele só quer falar assim que Deus criou a partir do caos. Ok? Bom, e aí? Qual teoria que a gente fica? Deus criou do nada ou ele criou daquilo que já existia? Há um debate infindável acerca dessa questão, não é verdade? Mas nós temos algo em comum nas duas interpretações. E é isso que precisa ficar claro para nós. Tá? Esse debate não precisa tirar o nosso sono, ele não vai afetar em nada a nossa leitura do texto. Se você quiser ficar com a teoria que Deus ordenou ou ficar com a teoria que Deus criou do nada, não afeta o decorrer da sua leitura do texto. Por quê? A grande verdade por trás disso, que o autor de Gênesis quer confrontar a sociedade da época, quer confrontar aqueles pagãos, quer confrontar aquele mundo e quer trazer uma verdade viva para nós, é essa, que o autor é Elohim, o autor é Deus, não os deuses pagãos. É isso que o autor quer deixar claro. Não, esse mundo ele não foi criado por esses deuses, esse caos que existe aí, não. Quem criou o mundo foi Deus, foi Elohim. É isso que ele vai dizer. E na sequência do texto, ele vai dizer como. E ele vai, ao dizer como, né, lembra que esse como aí, entre aspas, né, eu não coloquei aí, porque senão eu vou entrar em contradição com o que eu disse aqui há pouco atrás. Olha, Antônio, você falou assim que a ciência que fala como e o autor de Gênesis quer explicar o porquê. Pois é, entenda esse como aí, na verdade é o porquê, né? Na sequência ele vai tentar descrever o porquê que Deus fez isso. E na sua descrição ele vai desconstruir, ele vai destruir todo aquele ideário pagão, e a gente vai ver que coisa maravilhosa, que coisa linda que é isso. E aí talvez já fique uma pergunta. Tudo bem, o autor vai fazer isso, mas qual a relevância para nós hoje? Isso também, no decorrer da leitura do Gênesis, vai ficar muito claro. Esse não é um texto morto, que o autor quis dar um recado para as pessoas da sua época, ele disse ali para os pagãos, ele desconstruiu, ele quis mostrar ali a sua fé, quis imprimir, quis trazer a verdade de Deus para aquelas pessoas da sua época, e isso ficou morto lá atrás. Para nós hoje é só um conhecimento, uma curiosidade. Nós vamos ver que não. Essa verdade que foi dita naquela época, ela tem relevância para nós hoje, nós vamos ver no decorrer aí da explicação do texto. Bom, então ele vai dizer por quê na sequência, o que a gente vai descobrir? Na sequência aí do texto, nós vamos ver que há uma estrutura temporal em Gênesis. Às vezes a gente vai lendo Gênesis ali 1, 2, versículo 3, 4, 5, e vai lendo,
a gente não percebe isso. Mas olha que coisa maravilhosa que tem ali. Na estrutura, o autor já está querendo dar vamos dizer assim, desconstruir a teoria daquelas pessoas da época. Então, nós vamos ver uma estrutura temporal ali em Gênesis, organizada. Ele organiza a história em 10 períodos. E a gente vai perceber que esses períodos, eu vou trazer um quadro daqui a pouco, isso vai ficar muito claro, ele é marcado por uma frase em hebraico que diz El Toledot. Não sei se alguém já ouviu isso. Então, e o que significa El Toledot? Significa essa é a história de, ou essa é a genealogia de. É a mesma palavra, mas em alguns momentos ela fala da história, em alguns momentos ela fala de genealogia? Sim. Quando vai se referir a gerações, é genealogia. Quando vai se referir, por exemplo, agora em Gênesis, que está falando do início de tudo, de como tudo foi se desenvolvendo, é uma história. E olha que coisa interessante. Maravilhoso isso. 5 desses El Toledotes, ou essa história de, então a gente vai ver essa estrutura lá. Eles vão aparecer de Gênesis 1 a 11, na proto-história, essa que nós estamos estudando agora. E os outros 5 El Toledotes vão aparecer no restante do livro, ou seja, na história dos patriarcas. Veja como o autor de Gênesis, ele equilibra de forma perfeita essas histórias, ou esses períodos que ele está querendo marcar. Então, o autor de Gênesis está marcando períodos. Ele estrutura o texto dele em períodos. 5 períodos na proto-história e 5 períodos depois na época dos patriarcas. Olha que coisa linda de se ver. E aqui ele já está mandando uma mensagem clara para aqueles da época. Olha só que coisa maravilhosa. Ele já está dizendo, na estrutura do texto, hein? Eu nem falei aqui do texto em si, só da estrutura. Na própria estrutura do texto, ele já está dizendo assim, ó, nosso Deus é um Deus organizado. Elohim não é igual ao Deus de vocês, desorganizados, que pega sangue, que briga, que faz uma confusão, porque quando a gente vai, lembrando, a gente volta para os textos antigos, aqueles textos antigos, tá? Se a gente compara com o texto bíblico, nós vamos perceber o quê? Que é uma bagunça, a criação deles. É luta, é briga, é guerra. Tem alguém, por favor, com o microfone habilitado. Só pedir, por favor, para conferir os microfones e desabilitar, porque está dando interferência. Amém? Dá um amém aí, glória a Deus. Aí. Seguindo aqui. Então, perceba que na própria estrutura do texto, o autor já está desconstruindo os pagãos. Ele está falando assim, nosso Deus é organizado. Não é essa bagunça que vocês têm. Olha a intenção dele, e aí, nessa intenção, a gente já percebe a questão da humanidade, que o pastor Marcelo acabou de citar. As linguagens, porque a gente sempre fala que a Bíblia ela tem uma linguagem divina e humana. A Bíblia ela é o resultado do quê? De Deus e do homem. Aqui é uma forma ou algo claro que a gente enxerga a humanidade do homem. Ou seja, é o homem com sua criatividade, né, com sua inteligência, que estrutura o texto dessa maneira. Então a gente percebe de forma maravilhosa como ele faz isso, e a própria estrutura já nos remete a uma verdade única. Veja aí como fica essa estrutura. Olha aí, 10 períodos. Então, o primeiro é esse, que nós já estamos entrando nele hoje, né? A história dos céus e da terra. Aí ele começa, El Toledot, essa é a história dos céus e da terra. Vai começar lá no capítulo 2. E vai falar. Nós temos uma narrativa, não é verdade? Depois, quando vai falar de Adão, a genealogia de Adão, lá no capítulo 5, nós vamos chegar lá, é uma genealogia. Depois vai contar a história de Noé, é uma narrativa.
E assim vai seguindo, nós vamos ter aí esses 10 períodos, lembrando, 5 na proto-história, lá, vai parar lá em Gênesis 1, 11, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período, proto-história. Depois o sexto, o sétimo, oitavo, nono e o 10º, história dos patriarcas. Veja que organização perfeita que o autor traz aqui, dizendo já de pronto que nosso Deus é um Deus organizado. E aí, veja, nessa estrutura, quando a gente vai ver a estrutura da criação, né, e aí, voltando aqui para o Gênesis 1, tá? Aquele quadro anterior foi um quadro geral, e aqui voltando para o Gênesis 1. Nós já estamos caminhando aqui para o encerramento. O que a gente vai perceber ali no capítulo 1? Com toda aquela criação. De novo, mais uma estrutura. Olha como o autor de Gênesis organiza de forma brilhante a forma com que Deus criou o mundo. Vamos aí explicar esse quadro, porque às vezes a gente olha um quadro assim, ele fica meio confuso, né? Na coluna da esquerda do seu vídeo, você está vendo aí o quê? Os dias, primeiro, segundo e terceiro. Deixa o sexto para lá, tá? E na coluna da extrema direita do seu vídeo, você está vendo o quarto, quinto e o sexto dia. E aí, o que a gente percebe? Vamos olhar aí para essa coluna da esquerda aí, ó, onde você está lendo a obra, o que Deus fez. Então, eu coloquei criou ou ordenou por conta daquelas teorias que eu mencionei, né? Aqueles que vão achar que é criação, do nada, alguns vão achar que é ordenação de espaços. Não importa. Deus ele fez. Deus ele realizou uma obra. No primeiro dia, Deus fez o quê? Luz e trevas, separação dia e noite. No segundo dia, nós vamos ver o quê? Que Deus ele cria ou ele ordena, né? Águas. Água em cima, água embaixo. Os céus. O autor de Gênesis vai descrever isso. E aí é importante, irmãos, leia o texto de Gênesis, porque a gente não vai ficar lendo o texto de Gênesis todo aqui não, tá? Leia o texto. Se você puder ler o de 1 a 11 várias vezes, leia o texto. Então, no capítulo 1, você vai perceber isso. Se você pegar sua Bíblia e lendo, você já vai ver isso aqui, ó. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, águas ali, a abóbada do céu, o céu. Terceiro dia, Deus ele faz a terra seca. Mares, plantas da terra. Então, o que ele faz? Quando a gente vai para o quarto, para o quinto e para o sexto dias, sabe o que Deus faz? Deus cria os espaços e depois ele começa a preencher os espaços. Ora, se no primeiro dia ele fez luz e trevas, separou dia e noite, ele precisa preencher isso. Como é que ele preenche? Com luminares. Se ele fez águas em cima, embaixo, fez a abóbada do céu, o que ele faz? Ele preenche esse espaço, lá no quinto dia, com animais do céu e da água. Se no terceiro dia ele criou a terra seca e os mares, o que ele faz depois? Ele cria os animais terrestres para preencher esses espaços. Então perceba que coisa maravilhosa. Você tem a criação dos espaços e depois você tem um preenchimento dos espaços. Aí, nessa linha do sexto dia, nós temos a coroa. Deus, então, vai coroar a sua criação com quem? Com o ser humano. É a coroa da glória de Deus. Ele coroa a criação colocando o ser humano. Ele preenche, então, todo aquele espaço com o ser humano. Então, esse quadro aí de 1 a 6, agora ele fica o quê? Ele fecha. E aí, o sétimo dia, o que nós temos? O descanso divino. Então, perceba como Deus faz a sua criação de forma brilhante. E aí, de novo, o autor está confrontando aqueles pagãos da época, mostrando como Deus é organizado. De maneira que a criação dele é maravilhosa. Como ele organiza. Ele está confrontando a teologia deles da época. Então, observe que os dias eles acabam eles se complementam, e o autor ele quer mostrar que Deus estrutura o universo de forma equilibrada e estável.
Então, o que Deus está fazendo é o que é um projeto harmônico, diferente do caos criativo das cosmogonias do entorno de Israel. Tenho repetido isso várias vezes. Aqueles povos da época pensavam a criação do mundo, a criação do homem, de forma muito desordenada e muito brutalizada e brutal, sanguinolenta. O autor de Gênesis está falando assim, não foi assim que Deus fez. Vocês estão equivocados. E ele diz mais. Lembrem, vocês lembram que lá no Egito o sol era Deus? O sol era Deus. A lua era Deus. A natureza, em alguns outros povos, ele era Deus, adorava a árvore, adorava a pedra. O que o autor de Gênesis está dizendo? O autor de Gênesis fala assim, ó, sabe aquela lua lá? Aquele sol lá? Aquilo ali é um luminar. Deus pendurou aquilo. Ou seja, aquilo não é Deus. Está vendo a lua? É o luminar. Aquilo ali Deus pendurou. Com as mãos dele, ele foi lá e pendurou. Então, perceba a linguagem que o autor está trabalhando, uma linguagem simbólica. Como ele está, de maneira muito forte, confrontando aquelas ideias pagãs da época e trazendo aí a verdade para aquele povo, mostrando que, na verdade, Deus que é o Deus criador, e quando cria, cria de forma ordenada. E, ao ordenar isso, ele coloca quem lá para cuidar? Depois nós vamos ver isso mais especificamente na frente. Ele coloca o ser humano. Olha, irmãos, eu não sei, mas se eu fosse um pagão naquela época, e a minha autoestima seria muito baixa, porque eu me veria como uma ralé, uma pessoa criada simplesmente para servir os deuses. Inclusive os poderosos eram deuses, né? Eu teria que ser escravo pro resto da minha vida. Mas aí chega um hebreu e fala para mim que não, que na verdade isso é uma mentira, que na verdade eu fui criado com dignidade. Eu fui criado fui colocado nesse espaço que foi criado para mim. Ora, eu confesso que é provável que eu seria profundamente impactado com essa palavra e que, né, a gente não pode falar com certeza, né, eu não estava lá, mas é algo muito lindo de ver, entendeu? Então, eu me veria numa situação assim, poxa, de alguém que está fadado ao escravismo, a uma ideia baixa do ser humano, e um hebreu prega isso para mim e eu me vejo, de repente, com a autoestima elevada, porque eu começo a me ver como uma pessoa importante, uma pessoa criada aos olhos de Deus, a sua semelhança, o mundo foi criado para mim, para que eu cuidasse do mundo. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso e que a gente já percebe desde os primórdios, desde a primeira explicação, Deus tentando trazer essa revelação para nós. Que nós somos seres de altíssimo valor. Por isso, nós vemos aí, em toda a história de Israel, a maneira com que Deus vai tratar aquele povo. Sempre amando, sempre buscando, sempre perdoando, porque Deus tem o ser humano em alta estima. E aí, você já pode ir pensando aí durante a semana. Toda religião que coloca o ser humano para baixo, que tenta colocar o ser humano como algo de segunda classe, ou até mesmo o cristianismo, né, alguns círculos, eu já inclusive dei um estudo desse, que vai tentar trabalhar o ser humano, o seu corpo, como algo secundário, como algo deplorável, aí em Gênesis a gente já começa a ver esse confronto. Não é bem assim. Nós sabemos que o pecado entrou, nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas, mas mesmo assim o homem deixou sim de ser a imagem e semelhança de Deus, mas ele não deixou de ser esse ser que foi criado de maneira assim maravilhosa por Deus. Isso a gente precisa entender. Ok? Vamos parar por aqui. E aí, semana que vem, a gente continua com a graça de Deus. Algum comentário final que alguém queira fazer aí, por favor?
Muito bem explanada a aula, ficou muito compreendido, né? É importante a gente estudar esses assuntos porque nos ajudam na leitura da Bíblia. A gente faz uma leitura honesta e eu acho que é uma forma também da gente evitar erros, né? E até comprometimento da nossa fé e da nossa, eu diria assim, o comprometimento da nossa fé e da nossa razão quando a gente não tem essa compreensão lúcida dos textos bíblicos. Então, foi muito bom. E o importante de tudo isso é que Deus é o autor, ele é inteligente, ele é organizado, como você mesmo disse, e todas as teorias que foram criadas em cima dessa questão da origem do universo, da criação de todas as coisas, essas teorias pagãs, elas se auto-esfacelam quando esse texto bíblico chega, porque é uma revelação de Deus, né? Na verdade, não é ali uma descrição histórico-jornalística do texto, mas é uma revelação e esses autores se submetem a essa revelação e na linguagem deles e no contexto deles põem isso para a gente, para o povo da época e para nós hoje também. Então, glória a Deus. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, como o Antônio já disse, porque daqui agora, depois da sua lição, nós vamos, o Rodolfo e a Aline vão cantar uma música e depois nós teremos a pastoral pelo pastor Ziel, se não me engano, é ele que vai trazer a mensagem hoje. Eu achei interessante, Esther que está falando, eu achei interessante porque, como você colocou ali, a gente interpretar o início de Gênesis, exatamente, Deus primeiro criou os espaços e depois ele preencheu os espaços. Eu nunca tinha olhado sobre essa perspectiva. Eu sempre assim, por que Deus criou o céu, aí depois lá na frente ele põe os animais, né? Ele criou as águas, depois ele coloca. Então, realmente, ele teve uma ordem que eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, está sendo muito interessante, muito bacana, Antônio. Aqui é a Carol. E, Antônio, realmente a aula foi excelente e esclareceu muitos pontos que, às vezes, eu tinha algumas dúvidas, assim. E eu queria te parabenizar mesmo pela clareza, assim, de passar esse conhecimento. E olha que nós estamos só no início, hein? Tem muita coisa curiosa que eu fico ansioso para falar. Tem tanta coisa na minha cabeça para falar e vocês vão ver. Legal. Eu não sei se é possível abrir a tela para todos agora e a projeção aí dos textos saírem para a gente já poder ter esse momento juntos. Eu não sei se isso depende de cada um abrir sua tela. Ah, tá. Ok. Abriu. Vamos fazer, então, uma oração. Se não, há mais alguém que gostaria de manifestar aí a sua palavra, alguma observação? Amém. Então, nós vamos fazer uma oração ao Senhor nesse instante. Vou pedir ao irmão Alex que nos conduza em oração, irmão Alex. E logo após, o Rodolfo e a Aline estarão cantando uma música. E logo após essa música, o pastor Ziel estará ministrando a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós tivemos, Pai, nesta oportunidade tão rica e oportuna de podermos, através dos ensinamentos, Pai, que através do Teu Filho amado, Antônio, pôde nos instruir, Senhor, através da Tua poderosa palavra, Senhor, através desses estudos, através do conhecimento, Jesus, através das revelações do Senhor, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós Te louvamos, Pai, pela oportunidade, por este privilégio, Senhor Deus, Pai, de podermos realmente olhar, Senhor, de maneira, Senhor, mais viva, de maneira mais pura, Senhor, esse entendimento e essa compreensão, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que é tão rica, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, da maneira como a gente pôde ter essa compreensão, esse entendimento, Jesus, de maneira tão clara, tão objetiva, Senhor Deus. E obrigado, Jesus, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aprofundarmos, Pai, no conhecimento da Tua verdade, Senhor. E assim nós possamos vir a experimentar, Senhor, o quão bom e amável, Senhor, é estarmos em comunhão contigo, em comunhão com a Tua palavra, Senhor, em comunhão, Senhor, com os irmãos. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por este rico privilégio que temos tido, Pai, em estarmos na tua presença. Nós te damos nesta manhã toda a honra e toda a glória, e tudo o que viermos a fazer, Senhor, seja em primeiro lugar para alegrarmos o teu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Rodolfo, irmã Aline, pode nos conduzir no louvor? Amém. Graça e paz, irmãos. Estão nos escutando? Todos? Sim. Uhum. A gente vai cantar aquela música Nosso Deus é Soberano. Nós não conseguimos compartilhar nossa tela para poder mostrar a letra. Então, mas eu acho que é uma letra que todo mundo sabe cantar, né? É uma música que todos sabem cantar. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor Uziel, por favor,
Vamos, meus irmãos, aguardar até o final. O pastor Zé vai nos trazer a mensagem do Senhor. Vamos aproveitar bem esse momento. Já recebemos a ministração do estudo, agora uma música abençoada e a palavra do nosso querido pastor. Meus irmãos, recebam o meu aperto de mão, o meu afetuoso abraço e a saudação em Cristo Jesus. Espero não ser prolixo, mas gostaria de transmitir aos irmãos uma mensagem nesta manhã que Deus colocou no meu coração. E gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: qual foi o apelo feito por Jesus ao iniciar o seu ministério? Na época de Jesus, muitos enfermos e endemoniados existiam. E embora o Senhor Jesus, no decorrer de seu ministério aqui na Terra, expulsasse muitos demônios e curasse numerosos enfermos, o apelo principal de Jesus não foi: venham para serem libertos, venham para serem curados. Nos dias de Jesus, o Império Romano dominava o mundo inteiro, inclusive Israel, a terra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o apelo de Jesus não foi pela libertação de Israel e das nações que sofriam sob o jugo romano. Nos tempos de Jesus, também existiam muitos pobres e famintos. Mas o apelo inicial de Jesus, ao iniciar o seu ministério, não foi: venham todos os pobres e famintos que eu os ajudarei, mas foi exatamente o que está escrito aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus também, Jesus fala dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Portanto, o apelo do Senhor foi para arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento. A pessoa, quando tem um conceito a respeito do pecado, de que ele é bom e é certo, quando ela se arrepende, o conceito dela muda, o pensamento dela a respeito do pecado muda. E muda dizendo: o pecado não é certo, é errado e é mau. Mas não somente muda o pensamento a respeito do pecado quando a pessoa se arrepende, mas também muda o sentimento da pessoa. O arrependimento faz esta transformação. Certa vez eu estava pregando para os jovens sobre a necessidade de verdadeiro arrependimento para uma libertação completa. E um jovem perguntou o seguinte: pastor, como é que a gente se arrepende de uma coisa que a gente gosta? Em outras palavras, ele estava dizendo: como eu me arrependo de um pecado que eu gosto? Verdadeiramente, não há como se arrepender. Não existe arrependimento verdadeiro se a pessoa ainda gosta do pecado. Mesmo que ela chegue à conclusão de que aquele ato, aquela atitude é errada, mas se ela ainda gosta, ela ainda não se arrependeu de fato.
Mas o arrependimento muda o sentimento da pessoa em relação ao pecado, porque ela passa a detestá-lo, a odiá-lo. E também o arrependimento envolve a vontade. Portanto, o arrependimento compõe 3 partes: o intelecto, a emoção e a vontade. Quando a pessoa ela entende que aquele ato, aquela atitude está errada e que ela passa a detestar aquela atitude, ela precisa ter a vontade de não mais praticar. Infelizmente, há muitas pessoas que chegam àquela conclusão de que aquele ato está errado, ela até mesmo não gosta daquilo que faz, mas não tem vontade de abandonar aquilo que faz. Por quê? Ela continua a fazer aquilo que ela detesta, aquilo que ela sabe que está errado. Eu tenho pelo menos 3 respostas para esta pergunta. A primeira é que ela faz ainda aquilo que detesta porque ela tem uma vontade fraca. Ela não é uma pessoa determinada. Eu lembro de Saul. Saul, ele chegou ao momento em que ele percebeu que a perseguição dele ao rei Davi, a Davi, era uma perseguição errada. E ele chegou até mesmo a dizer: Davi, você está certo, eu não vou mais fazer isso. Mas voltou a fazer. Saul não tinha uma vontade determinada. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eu ainda ofereço uma outra resposta. A pessoa pode, além de ter uma vontade fraca, ela pode simplesmente estar fazendo algo errado, mesmo não tendo mais amor àquilo que faz. Pelo contrário, ela até odeia, mas ela faz mesmo assim por rebeldia. O ser humano tem uma natureza rebelde desde criança. E a palavra de Deus diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. A pessoa que faz algo, mesmo sabendo que está errado, não gostando daquilo que faz, mas faz por afronta. Ela faz por desobediência. Ela faz por querer fazer, por se rebelar. E a terceira resposta que eu dou, por que uma pessoa faz algo errado, mesmo sabendo que está errado e não querendo fazer, não gostando de fazer, é por influência ou possessão demoníaca. Não tenho dúvida alguma de que muita gente que comete crimes horríveis, seja estupro, pedofilia, assassinato, seja o que for, muitas dessas pessoas, depois que terminam de praticar o ato, caem em si dizendo: o que é que eu fiz? Não tenho dúvida de que ela estava sob a influência de Satanás ou até mesmo possuída pelo diabo. Mas o arrependimento que Jesus começou a pregar, e muita gente se arrependeu de fato, e outras endureceram o coração, endureceram a cerviz, e não se arrependeram, talvez disseram em seu coração: quem é este jovem galileu para falar que eu tenho que me arrepender? O arrependimento pregado pelo Senhor Jesus Cristo foi e precisa ser aceito com humildade, aceitar de bom grado essa palavra. Porque, de fato, todos nós precisamos nos arrepender. Quem não precisa se arrepender? É somente aquele que não peca.
E quem é que não peca? A Bíblia diz que se alguém diz que não tem cometido pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós. Agora, a pergunta que se faz é: por que nós temos que nos arrepender? Porque nós mesmos é que somos os maiores prejudicados. E, segundo lugar, porque se nós não nos arrependermos, sofreremos consequências terríveis. A destruição. Nínive era uma cidade muito habitada. Tinha uma população muito importante para Deus, e aquela população era amada por Deus. Mas era uma população que pecava terrivelmente. E Deus então envia o seu profeta Jonas para pregar arrependimento. E Jonas vai à cidade de Nínive e prega, e desde o maior até o menor se arrependem. Todos eles se arrependem. Qual a consequência do arrependimento? Nínive não foi destruída, porque Nínive se arrependeu. O arrependimento é muito importante na vida de todos nós, porque nos coloca no rumo certo que devemos seguir. O filho pródigo, ele estava no caminho que quis seguir, mas chegou à conclusão de que ele estava errado. O pecado que ele amava, agora não amava mais, ele odiava. E ele toma uma decisão, a decisão de voltar para o caminho certo. E mais do que voltar para o caminho certo, ele toma a decisão de voltar a ter íntima comunhão com Deus, comunhão com o Pai. E o que o levou a tomar essa decisão foi saber que ele tinha comunhão com Deus e agora havia perdido essa comunhão. Tinha tudo que Deus lhe oferecia e agora não tinha nada. Porque é exatamente isso que o pecado faz. Rouba tudo da gente. Rouba a paz, rouba a alegria, rouba o nosso sossego. Seja o pecado que for. Seja o pecado da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo. Seja qualquer que seja o pecado, ele tira a nossa paz e impede a nossa comunhão com Deus. E para que essa comunhão seja restabelecida, é necessário arrependimento. É uma profunda tristeza na alma, no coração, pelo pecado em si, mas muito mais do que sentir tristeza pelo pecado que foi cometido, é sentir tristeza por ter ofendido, desobedecido a um ser tão santo, tão puro, tão maravilhoso, tão lindo, tão glorioso e tão poderoso, que nos ama tanto. Isso deve entristecer muito o nosso coração. E foi por isso que o filho pródigo disse: Pai, pequei contra ti. Pequei contra ti e contra os céus. Davi, quando se arrependeu de ter pecado com Batseba, de ter sido o autor intelectual da morte do marido de Batseba, Davi reconheceu e disse: Senhor, pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Esse sentimento de ter ofendido a Deus, tão bom, tão maravilhoso, isso é que deve, de fato, provocar o verdadeiro arrependimento em nosso coração. Há muita gente que, quando pega em um delito,
seja um roubo, seja um crime qualquer. Há muita gente que chora, mas ele chora, ele derrama lágrimas ali, parece de um verdadeiro arrependimento, mas na verdade foi porque ele foi apanhado. Não foi porque ele pensou na pessoa que ele fez o mal. Ele está mais olhando para ele mesmo. Mas o verdadeiro arrependimento, além de olhar para si mesmo, para o ato errado que fez, a pessoa precisa olhar para Deus. Porque, em última análise, todo pecado é contra Deus. De maneira, meus irmãos, que nesta manhã eu gostaria de deixar esta palavra para cada um de nós, para fazermos uma análise na nossa vida, uma introspecção, e perguntar: onde é que eu errei? Ou onde eu estou errando? Em outras palavras, qual pecado eu estou cometendo? Quais os pecados que eu estou cometendo e que ainda não me arrependi? Que ainda não me consertei? Que ainda não considerei como algo errado e que devo abominá-lo e que devo desprezá-lo, odiá-lo e que devo tomar atitude de não mais cometer? Eu sei que nós estamos assim confinados dentro das nossas casas e talvez corremos o risco de dizer, bom, assim dentro de casa a gente não corre o risco de pecar. Mas engano. Eu lembro de um missionário que fez um trabalho extraordinário no município de Conceição do Mato Dentro, bem no interior. E lá algumas pessoas se converteram, ele batizou. E um pastor aqui da cidade foi lá visitar e perguntou sobre os irmãos. Ele falou: pastor, os irmãos estão firmes, mas tem um aqui que se desviou. Aí aquele pastor aqui da cidade falou: mas, missionário, esse irmão se desviou como? Aqui no meio desse mato, como que ele pode se desviar? O que ele fez? Porque aqui dentro do mato não tem nada para pecar, para a pessoa cometer pecado. Mas esse pastor estava enganado. Porque o pecado está no coração da pessoa. É lá de dentro. São dos seus pensamentos. São as suas emoções. Seus desejos. Porque nós pecamos por palavras, por pensamentos e por atos. E aí não depende de onde você está. Portanto, irmãos, que possamos nos arrepender, como diz a palavra do Senhor, arrependei-vos. Eu sei que cada um aqui é crente em Jesus, nascido de novo, tem o Espírito Santo, tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas o arrependimento deve ser constante na nossa vida. Sempre que o Espírito Santo falar ao nosso coração, a nossa mente falar, nós devemos nos arrepender e nos consertar com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eterno Deus, sonda e nos conhece. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê verdadeiro arrependimento. Repulsa por aquilo que é errado. Ódio. E nos dê também, Senhor, vontade, força, poder, para abandonar e nunca mais voltar a praticar. Dá-nos, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito Santo para vivermos uma vida santa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Grande abraço a todos vocês. Amém. Pastor Marcelo, é com o senhor. Bem, obrigado, pastor, pela palavra tão oportuna, tão importante para nós, a importância do arrependimento. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, pastor Ziel. Meus irmãos, já estamos chegando no encerramento da nossa escola bíblica, mas vamos orar pela irmã Helena, porque hoje é o seu aniversário.
né? Tem mais alguém aqui que está fazendo aniversário que eu esteja presente? Porque na lista hoje é somente o dia da irmã Helena. Não sei se tem alguém que está fazendo também algum aniversário de casamento. Apenas a Helena, então? Então vamos orar em seu favor. Sim. Glória a Deus. Pastor, Sim? é a Suzy. Oi, Suzy. Eu e o Filó fizemos aniversário de casamento, 8 de julho. 31 anos de Maravilha. casado. Bênção. 31 anos de casado. Parabéns, viu? Que Deus abençoe você, o Filogômeno, sua família, seus filhos, viu? Amém. Tá joia, amém. Obrigada. Glória a Deus. A família dos irmãos é sempre uma alegria para a gente, uma inspiração. Que Deus continue sustentando com saúde, com uma vida cheia de Jesus no coração. Amém. Obrigada. Amém. Mais alguém? Então vamos orar. Antes de orar, é possível botar de novo a tela toda? Quem está no comando aí, que eu acho que é o Pedro, a gente poderia voltar essa tela toda aí, Pedro? Acho que é com ele, né? A Roberta está presente. A Roberta poderia fazer essa oração? Sim, pastor. Por favor, tudo bem, Roberta? Tudo bem. Amém. Fale um pouquinho mais alto para a gente... Ah, tá. Agora estamos te vendo. Pode fazer a sua oração em favor da irmã, da família do Filogômeno e da Suzy, e também pelo aniversário da Helena. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, ó Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Que a cada dia, Pai, nós possamos estar, ó Pai, nos guardando, ó Pai, sendo fortalecido pela tua mão poderosa. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida da Helena, que o Senhor venha, ó Pai, dar mais anos de vida a ela, ó Pai, dando saúde, abençoando a sua família, guardando seus filhos, ó Pai. Guarda ela com a tua mão poderosa. Que o Senhor venha abençoar também, ó Pai, o casal, a Suzy e o Filó, meu Deus, que o Senhor venha guardar a sua família, seus filhos, nora e genro, Pai. Guarda também a vida do seu amado, Senhor. Protege, meu Deus, a família da Suzy. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar, dando anos de vida, ó Pai, ao seu relacionamento, ao seu casamento, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, dando saúde, meu Deus, à sua família. Que o Senhor venha abençoar cada um de nossos irmãos, ó Pai, que estão aqui conosco, aqueles que não estão. Que o Senhor venha guardar, proteger, ó Pai, e nos livrar de todo mal, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós vamos caminhando para o encerramento. Que Deus abençoe aí esses irmãos por quem oramos. Parabéns aí para você, Helena, que Deus te abençoe. Hoje, às 18 horas, estaremos realizando o nosso culto. Aguardamos você para estarmos juntos naquele horário, cultuando ao nosso Deus. Se você quiser enviar o link para alguém, algum parente, algum conhecido, envie para que essa pessoa participe conosco, né, esteja cultuando a Deus conosco às 18 horas. Amém. A graça e a paz, que Deus abençoe a todos e um bom dia.